Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo um pouquinho diferente e não é porque eu tô sem óculos não, tá? Porque é difícil eu aparecer aqui sem óculos, mas o vídeo que eu quero fazer hoje é sobre um tema bem legal, bem interessante, que fala sobre a natureza. Eu amo assuntos relacionados à natureza, então vamos lá. Eu quero falar hoje com vocês sobre uma planta que ela é bem abundante aqui na minha região, que é a taquara. Existem várias espécies de taquara. Existe o taquaro sul, existe a taquara, a taquarinha. São todas espécies de bambu, tá? O bambu é aquela planta que cresce bem alta, que ela é fininha assim, ela é oca por dentro, e quando ela atinge determinada altura que ela não tem mais é, resistência para ficar para cima, ela começa a pender, mas ela é muito difícil de quebrar, viu? Ela entorta, mas não quebra, como já tem aquele ditado. Então ela começa a cobrir o solo. É bem interessante. E essa planta que eu vou falar para vocês é uma espécie de bambu, mas o nome dela é Bambusa taquara. É um nome mais assim específico pra gente saber qual que é. Mas a gente vai chamar de taquara. Simplesmente assim para ficar mais fácil para mim falar para vocês. Então a taquara, ela tem um ciclo dela próprio que dura, que vai de 30 a 35 anos. Quando a planta atinge essa idade, ocorre o fenômeno da que ela floresce. Ela floresce e dá os seus frutos, assim como as outras árvores. Porém, as outras árvores fazem esse ciclo todos os anos. E a taquara não. A taquara faz isso só quando atinge de 30 a 35 anos. É uma idade estimada. Por quê? Porque isso acontece em todas as taquaras, mas de uma determinada região. Por exemplo, este ano aconteceu a seca da taquara, eu vou chamar assim, aqui na minha região, que é a região norte do Rio Grande do Sul. Porém, não necessariamente que em Santa Catarina ou em outras regiões que existe essa planta vai acontecer este ano esse ciclo dela. Não, ela provavelmente aconteça daqui 2 ou 3 anos, sei lá. Mas é por regiões, não é em toda a região, não. Ela se separa, assim, acontece por regiões, tá? Então, essa planta, como ela é muito densa, ela, os bambus, eles crescem muito pertinhos uns dos outros, eles acabam cobrindo o solo. Alguns artigos que eu encontrei na internet associam essa, esse ciclo do bambu à preservação da mata de araucária. É a própria natureza contribuindo para sua própria existência, né? Então, para sua própria preservação. Então, o que, que acontece? Como o solo está coberto, aquela sementinha da araucária e também das demais plantas, né? Mas principalmente da araucária, ela precisa da luz solar para germinar e para se desenvolver até a sua fase juvenil. Porém, como o bambu ele forma aquela camada densa, ele impede que a luz solar entre na parte de baixo, enfim, encontre o solo da mata e isso vai impedir o crescimento da araucária. Então, como quando acontece esse ciclo que a planta morre, ela vai florescer, ela vai cair a sementinha e ela vai morrer, né, a taquara. E com isso, ela vai acamar no chão e vai permitir que a luz solar entre em contato com o solo e com aquelas plantas de araucária que estão juvenis, que estão, né, germinando ali. E também outro fato interessante é que nós vamos encontrar araucárias da mesma idade em cada região, nós vamos encontrar grupos de araucárias da mesma idade devido a esse ciclo que nesse ano em que acontece a seca da taquara vai permitir que a araucária cresça e se desenvolva. Interessante, né?
Outro fator também que acontece nessa fase, nesse ciclo da planta, é a proliferação de ratos. Isso mesmo, gente, a proliferação de ratos. Um aumento exorbitante na população de ratos. Por quê? Porque a sementinha da taquara é um alimento para os ratos. Além do que, a taquara seca, ela forma a cama, como a gente diz, no chão, ela vai cair, a planta vai secar, vai se quebrar, vai cair toda no chão, vai começar a se decompor. E aquela taquara seca, aquelas folhas secas que vai formar ali no chão, é o ambiente propício para o rato. E eles adoram. E além do que, vai ter o alimento deles ali, né? Então é um ambiente bem propício para a proliferação deles. É conhecido também como o ano da ratada, como dizem, né? Porque tem muitos ratos, se criam muitos ratos nessa época, quando acontece esse ciclo da taquara. Muito interessante, eu adoro essas histórias, até as pessoas aqui da minha região tratam isso como uma lenda. Alguns povos nativos que ainda vivem aqui por perto, eles tratam esse ciclo da taquara como se fosse uma lenda, mas na verdade não é. É científico, realmente acontece esse ciclo com a planta e se trata de uma regeneração natural da floresta. Então, é muito interessante, gente. Eu separei alguns dados aqui para não esquecer de nada para dizer para vocês. Eu acho que eu falei tudo. 30 a 35 anos, né, como eu falei, porque isso acontece por regiões, não é em todo o sul, não é em todas as matas que existem em taquara, é por regiões. E um fator muito importante, se não o mais importante do vídeo, é que esse ciclo da taquara está fortemente associada à escassez de chuvas. Não porque a taquara vai secar pela escassez de chuvas, ela seca porque ela vai florescer e vai dar o seu fruto e é um ciclo natural da planta. Porém, existe sim uma escassez, uma grande escassez de chuvas no período em que acontece isso. Talvez já porque é algo necessário para que se tenha um equilíbrio do ecossistema da região. É muito interessante. Gente, a natureza fala por si, a natureza se renova e claro que essa escassez de chuvas tem trazido grandes prejuízos. Agora vai ter um barulhinho aqui. Acho que vai dar pra terminar o vídeo. Mas essa escassez de chuvas, como eu ia dizendo, trouxe vários prejuízos para a agricultura, especialmente aqui da nossa região. Na questão de água potável também está bem escassa, mas a gente entende que é algo da natureza. Claro que eu não vou dizer aqui que o homem não tem uma parcela bem significativa de responsabilidade com o aquecimento global, enfim, com as várias questões de desequilíbrio da natureza. Existe sim, nós temos que preservar, nós temos que plantar árvores, nós temos que parar de uma vez por todas com o desmatamento. É muito séria essa questão. Porém, existem casos pontuais em que isto é algo da própria natureza, que é um ciclo natural, que é o caso do tema do nosso vídeo de hoje. Eu fui lá, pessoalmente lá no mato, para mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui na sequência esse vídeo, ficou bem legal. E eu espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo se você já conhecia essa história, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreve no meu canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto. Não é sempre que eu tô postando, gente, mas assim que eu posto sobre o meu dia a dia, sobre as curiosidades, enfim, assuntos diversos aí, mas é
basicamente sobre a minha rotina aqui no campo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima! O ano é 2022 e como vocês estão vendo, eu tô aqui no mato, literalmente, gente. Olha só a minha volta, só tem mato. Como vocês sabem, que eu já falei em outros vídeos, eu moro aqui na região norte do Rio Grande do Sul e nós estamos passando por uma seca bem difícil aqui nessa região. E como em vários estados também, mas aqui ela está bem acentuada. A agricultura aqui da região está sofrendo bastante. E existe uma lenda por aí sobre essa planta aqui. Vocês conhecem? Essa planta é o taquarussu. Ela tá seca assim porque é justamente isso que eu vou contar para vocês, o motivo pelo qual ela tá assim. O taquarussu, a cada 30 anos, ele floresce. Vocês podem ver aqui que ele tem... Ela já tá seca, né? Mas aqui ele floresceu. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui era uma florzinha. A cada 30 anos acontece esse ciclo na planta. E quando acontece isso, o bambu ele seca totalmente. Olha esses galhos aqui, gente. Ó, tá totalmente seco. E o pessoal mais antigo aqui da região, eles associam essa seca pela qual nós estamos passando, associam a florada do bambu, desse taquarussu, tá bom? Olha lá, ó. O marido tá lá mostrando mais. Ó, eles estão todos secos, não tem nenhum que esteja verde. É bem interessante. Olha só. Aqui tá tudo seco, gente, tá tudo seco. E não é por causa da seca, porque vocês podem ver aqui, é um lugar que tem um córrego, aqui tem água empoçada. Cadê aqui, ó? Que choveu esses dias atrás.